Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Bom, hoje é dia 4 de janeiro. Quero dar as boas-vindas a todos, todas, todos aqui no canal e também pedindo a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva e que também dê aí o seu joinha. Canal de esquerda, canal que defende o presidente Lula, canal que não defende de maneira nenhuma o fascismo, esse fascismo aí implementado pelo bolsonarismo. Pois muito bem, eu quero vir até aqui mostrar para vocês o absurdo que já tomou conta aí das redes sociais a respeito do anúncio do sertanejo Gustavo Lima como candidato à presidência da República em 2026. Exatamente sobre essa temática aqui que eu quero trazer e discutir aqui com vocês. Primeiramente, eu quero mostrar aqui um vídeo que eu encontrei no Instagram, que é do pragmatismo político, tá? Olha só o que o Gustavo Lima ele fala num show, ele anuncia num show, caso ele seja eleito presidente da República. Deixa eu trazer aqui no início para vocês acompanharem aqui. É uma bolsa cachaça para todo brasileiro. Tinha que existir. Céu, na minha proposta de governo vai ter isso. Vem votar em mim, vai ganhar 6 anos de cachaça para beber todo mês. Uhul. Você não tem desculpa mais, né? Tá aí. Quem votar nele vai receber o Bolsa Cachaça todo mês. Isso que o Gustavo Lima coloca aqui, né, nesse show. Bom, o que tem de mais nisso tudo? Gente, tem assim, a meu ver, algo muito preocupante com os rumos da política brasileira, os rumos que tem tomado, né, a política brasileira, tá certo? Esses tipo assim de absurdo, né, que como de repente aparece aí o Gustavo Lima, tá? Aí muitos podem até achar que não é grandes coisa, que qualquer um pode anunciar qualquer coisa, né? Mas é bom a gente recordar o que aconteceu o ano passado, 2024, esse cenário político que nós tivemos aí das campanhas municipais, a figura do Pablo Marçal. Vocês sabem muito bem, né, a figura do Pablo Marçal. Essas figuras assim, Pablo Marçal, e agora aparece esse sujeito aí também, tá, o Gustavo Lima, são pessoas que, se a gente pensar dentro do campo da política, é a pior da aberração que possa existir na face da Terra. É o pior do pior. A gente já cansou de comentar aqui, na época da campanha eleitoral lá de São Paulo, a respeito do Pablo Marçal, né, como candidato. E veja bem, o quanto de votos, por exemplo, que o Pablo Marçal recebeu. Né? Não foram poucos, foram muitos. Ele quase que ele vai para a disputa ali no final, né? No final do segundo turno, né? Para o segundo turno, quase que ele vai para o segundo turno. Então, não é brincadeira. Quando eu estou falando assim de uma aberração, porque isso aqui, pegando um Pablo Marçal, pegando agora um Gustavo Lima, né? Tipo assim, você fazer da política como se fosse um jogo de peteca. Não sei se muita gente lembra da peteca, né? Que a gente jogava peteca antigamente. Um jogo de peteca. Ou um jogo qualquer, né? Que qualquer um pode participar. Qualquer um pode estar ali, tá? É levar assim a política como se a política fosse uma brincadeira. Que não fosse nenhum jogo sério, fosse uma brincadeira, certo? Então, é nesse sentido que eu estou colocando aqui que é o pior das aberrações. Também você tirar de cena toda a seriedade que existe no campo da política. Tudo que há de importante, por exemplo, no campo da política. Porque a política, tá? Aí claro que eu estou falando das disputas eleitorais,
porque política é muito mais abrangente do que a gente situar apenas aqui a questão política, mas eu estou falando dentro desse campo de disputas eleitorais, do campo administrativo, do campo das execuções, das legislações e assim por diante. É algo assim que nós teríamos que levarmos muito a sério tudo isso. Porque toda a nossa vida praticamente está aí. As decisões importantes sobre as nossas vidas se encontram com esses políticos. São eles que decidem as nossas vidas. São eles que decidem o nosso ganha-pão, por exemplo. São eles que decidem as melhorias de condições de vida da população, as condições de vida das cidades e assim por diante. São esses políticos. São eles. Bem ou mal, mas são eles que decidem. Agora, esse senhor aqui, isso não é brincadeira, porque ele está, assim, se colocando como candidato a presidente da República Brasileira. Isso não é qualquer coisa. Isso não é apenas um anúncio. Isso, é claro que se a gente, eu já vi muitos analistas até dizendo assim que, mas Gustavo Lima não sai nem do lugar. Gustavo Lima não vai conseguir. Ele não consegue, não vai conseguir, porque ele não tem a caminhada dele. Ele não é nem conhecido no mundo. Mas o Pablo Marçal também era dessa maneira. O Pablo Marçal, ele era, tudo bem, conhecido como coach, mas o Gustavo Lima é conhecido como cantor. E é um cantor de reconhecimento aí no sertanejo, que podemos questionar, mas ele tem o seu ibope. Tá certo? Mas assim, eu não duvido de muita coisa, porque os rumos, como está sendo tomado aí as coisas, tá? E o bolsonarismo tem uma influência muito forte nisso tudo, apesar de que a questão do Gustavo Lima pegou como se diz, de surpresa, segundo, né? A gente não sabe qual é a jogada que está por trás de tudo isso, né? Qual é a jogada da própria direita, da extrema direita, e assim por diante, com o Gustavo Lima fazendo todo esse show dele. Mas assim, o segundo, né, o que no noticiário e tal, o Bolsonaro não sabia, não esperava por isso, qualquer coisa assim, tudo bem, né? Mas aconteceu e a coisa vem tomando, né, vem repercutindo e assim por diante. Isso daí não deixa de apresentar assim um cenário nesse jogo todo, porque a gente já sabe com relação ao Bolsonaro, que o Bolsonaro em 2026 ele pode, assim, pelo menos é o que está já colocado, né, que ele não pode se candidatar pela inelegibilidade dele, ele não pode se candidatar. E aí quem é que vai entrar no lugar do Bolsonaro? Então você tem uma diversidade de nomes que vem saindo, Tarcísio, já saiu até o Ratinho lá também, lá do Paraná, e assim por diante, tá certo? E aí, de repente, aparece também aí o Gustavo Lima, no meio da reta. E a gente sabe que o bolsonarismo, ele é muito forte. O Bolsonaro, ele não está, né, ou poderá, de repente, não concorrer a essa eleição de 2026, mas a realidade que se apresenta, que a gente sabe que nas redes sociais também está aí muito presente o bolsonarismo. O bolsonarismo não morreu, está vivo. E você, de repente, pegar toda essa gente e jogar, né, para um desses candidatos, como se fosse o substituto do Bolsonaro, não fica muito longe. Né? Não fica muito longe. Tá certo? Só que o que eu, na realidade, queria até trazer aqui enquanto reflexão é o absurdo de tudo isso. É o absurdo. O mundo da política aqui no Brasil, como que está cada vez mais se transformando
no pior dos absurdos, nas coisas mais horríveis que existem, nas coisas terríveis. É questionável, muito questionável mesmo, as opções da população, de um modo geral, lá de Porto Alegre, de São Paulo, de Cuiabá, e assim uma série de outras cidades brasileiras, que optaram pelo pior. Parece que muito aquela história assim de que o quanto pior é melhor, está valendo. É isso que está valendo. É isso que vem prevalecendo. Aí com uma situação igual essa, com essa questão relacionada aí ao Gustavo Lima, é meio que brincar de fazer política. É transformar o cenário, né, a política nacional, como se fosse uma brincadeira qualquer. Que não há seriedade nisso. Isso nas entrelinhas ele está aí criticando as bolsas, os projetos sociais, por exemplo, do presidente Lula, quando ele vai falar da Bolsa Cachaça. O que ele quer dizer com isso? Ele está, na realidade, num certo sentido, banalizando todos os projetos sociais que são desenvolvidos no Brasil. É como se esses projetos sociais que são desenvolvidos aqui, que são implementados pelo presidente Lula, como se tudo isso não tivesse validade nenhuma, não tivesse valor nenhum, não tivesse sentido. Aí ele faz toda essa levando assim num tom de sarcasmo, oferecendo então a questão da Bolsa Cachaça. E aí o pior de tudo, olha só, após anunciar que pretende se candidatar à presidência da República, Gustavo Lima afirmou durante show que, caso seja eleito, criará o Bolsa Cachaça, benefício de R$ 100 mensais para a compra de bebida alcoólica. A proposta foi recebida com risos e aplausos da plateia. Risos e aplausos da plateia. A plateia acha engraçado tudo isso. A plateia que está ali assistindo. Acha que é isso mesmo. Então, que, num certo sentido, está imbuído, né, ali na cabeça das pessoas de que todos esses projetos sociais do governo federal é como se fosse alimentar vagabundos ou qualquer coisa assim. Os projetos sociais desenvolvidos para a classe mais pobre, mais sofrida da população brasileira, não tem valor nenhum. Então é melhor dar uma bolsa cachaça para todo mundo. Esse é o entendimento que eu tive a respeito disso, né, aí do Gustavo Lima. E isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Desejo tudo de bom para todo mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus e continuem firmes aqui no canal. Faça o comentário de vocês, tá? Que é importante. Um abraço.